Vamos trabalhar, gente. Eu tenho 45 minutos e eu preciso te falar sobre algo que eu trabalhei umas 3 semanas no meu discipulado com a minha equipe em Brasília. Eu não trabalhei só 45 minutos, então eu preciso ser focado com você, para que você possa absorver esse material aqui, que eu tenho certeza que é de extrema importância para a sua vida. Então, feche teus olhos, um minutinho, feche teus olhos, faz silêncio, curva tua cabeça. Pai, nós mais uma vez nos apresentamos a Ti, pois temos certeza que o Senhor, nesse dia de domingo, nesse dia de hoje, o Senhor irá ministrar poderosamente nas nossas vidas. Tudo que o Senhor tem feito esses dias até hoje, o Senhor irá consumar, selar em nossas vidas um novo tempo, uma nova unção, aonde nós vamos crescer, vamos avançar, vamos romper nossos limites e conquistar tudo que o Senhor tem para nós. Eu te peço por cada um que aqui está, ou aquele que ainda, meu Deus, não recebeu do Senhor, aquele que ainda não sentiu, ainda não enxergou aquilo que precisa ser feito, que agora, nesse instante, o Senhor possa abrir os seus olhos da fé, em nome de Jesus. Amém? Igreja, deixa eu tentar falar um pouquinho com vocês, dentro desse contexto todo que eu ministrei, eu tentei mensurar esse material meu. Eu falei muito com a minha equipe, porque faz parte da minha área profissional estudar pessoas. Eu gosto muito de estudar pessoas. Eu gosto de observar a prática das pessoas, como elas andam, como elas se manifestam, como elas reagem. Faz parte da minha prática profissional. E eu comecei a enxergar que duas coisas não estavam andando juntas, que são de extrema importância na vida do ser humano, principalmente para nós cristãos. Eu vi que haviam duas coisas que estavam mal reguladas ou desconectas, digamos assim, que é a fé e a coragem. Eu comecei a ver que essas duas coisas não estavam andando juntas em muitas pessoas. Fé e coragem, e elas precisam andar juntas todo o tempo, porque não há fé sem coragem, assim como não há coragem sem fé. Uma depende da outra, para que haja conquistas, para que haja avanços. E eu comecei a observar que muitas pessoas, ou elas têm fé demais e coragem de menos, ou têm coragem demais e fé de menos. E as coisas não estavam batendo, eu comecei a observar que aqueles irmãozinhos de muita oração, sabe, de muita fé, campanha, pessoas que estão buscando com toda intensidade em Deus, mas não estão conseguindo gerar nada. Eu não conseguia entender por quê. Eu já observava outros que tinham uma capacidade, como eu posso dizer, um pouco destemida, corajosos demais, sabe, extremamente ousados, mas também, infelizmente, a coisa não estava funcionando. Eu falei, o que está acontecendo? E eu comecei a entender que para uma vida de conquistas, você depende de fé e coragem. E fé para acreditar em si mesmo e, sobretudo, em Deus. E coragem para colocar em prática essa fé. E a fé, ela tem que ser, como eu posso dizer para você, ela tem que ser focada em parceria com a pessoa de Deus. Sem a fé, ela tem que agir em si mesmo e em Deus. E ao mesmo tempo você tem que compreender que quando a fé ela é focada só em Deus, ela não funciona. A fé tem que ser focada em Deus e em nós. Eu tenho fé em Deus, tenho fé em mim. Eu tenho fé na palavra de Deus, que ela é absoluta, e ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela é absoluta, eu preciso acreditar nela na minha vida, para colocá-la em prática. Aí entra a fé em mim, e a fé que atua com a coragem para colocá-la em prática. E dentro desse contexto todo, eu comecei a ver que muita gente elas têm fé em Deus, sabe, começa o contexto, eu comecei a observar que a fé das pessoas estão focadas só em Deus, e a fé focada só em Deus não funciona. Vou te explicar como é que seria. Tudo Deus vai fazer,
Não, Deus vai mover, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai intervir. Eu estou fazendo campanha, eu estou buscando a Deus. É Deus, a fé da pessoa está em Deus, tudo está em Deus. A intenção, o coração, a mente, o interior, a pessoa está em Deus. Tudo ela acredita que Deus. E ela começa a criar um mundo, digamos assim, um mundo virtual, paralelo na mente, que ela começa a enxergar Deus agindo em tudo, Deus movendo em tudo, e ela começa a crer naquilo, e ela coloca toda a fé dela focada em Deus. E a fé, ela não pode ser somente focada em Deus. Eu preciso ter fé em Deus, na sua palavra, e fé em mim, para que eu possa colocar a palavra de Deus em prática. E nesse contexto todo é onde você começa a ver que é o caso, por exemplo, posso dizer, dos religiosos. Eles aprendem a crer em Deus, mas não creem em si mesmos, se tornam religiosos. Daí a falta da força necessária para praticar a fé. Por isso que você vê tanta gente, os religiosos, pessoas que principalmente se incomodam com o nosso estilo, vamos dizer, Sara Nossa Terra de viver. Porque a Sara Nossa Terra, nós temos um benefício muito grande. O nosso líder é uma pessoa extremamente incomodada. Se ele vê alguém sentado numa cadeira, ele já fica incomodado. Ele é um cara de movimentos diários, de todo tempo, todo instante. Tudo tem que estar mudando. Ele é uma mudança constante. E ele é assim, e ele ainda tem umas frases dele que são perigosas, que ele fala assim: aquilo que você viveu no ano passado, que você colheu no ano passado, que você gerou no ano passado, ficou no ano passado. Se você colher as mesmas coisas no próximo ano, a sua vida está parada. Você nunca pode colher as mesmas coisas no ano seguinte. Quer dizer que você não plantou mais, você não regou mais, quer dizer que você não trabalhou mais. Se você está colhendo sempre as mesmas coisas, é porque a sua vida está estagnada. Aí eu falo: meu Pai do céu, se a gente não está dando conta nem do que tem, imagina o que eu tenho que fazer mais. E o Bispo Rodovalho, ele tem esse movimento, faz parte dele, de ficar cutucando a gente, empurrando a gente, esticando a gente. Então a Sara Nossa Terra tem essa característica. E isso incomoda muito os religiosos, as pessoas religiosas. Elas se incomodam porque elas começam a avaliar a vida delas com a sua vida. E elas começam a achar, e normalmente você avalia e vê de fora. Os religiosos ficam lá de fora, falando de quem está aqui dentro. Eles se incomodam, eles não concordam com o nosso estilo, com o nosso modelo. Porque o religioso, a fé dele é focada só em Deus. E você conversa com ele porque o Senhor, e o Senhor, tudo é o Senhor. Estou esperando no Senhor, estou aguardando o Senhor, eu estou esperando, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mover. E Deus está assim: eu também estou esperando de você, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Meu filho já morreu, já foi para a cruz, já ressuscitou, já venceu o diabo, já deu chave, já fez tudo que pode, agora está na sua vez. Mas os religiosos sempre vão se incomodar com quem está produzindo. Você nunca vai ver um religioso feliz com quem produz. Ele sempre vai se incomodar, sempre vai perseguir, porque ele acredita que os métodos que a pessoa usa, da coragem dela, de execução, de ir para a rua, de fazer a diferença, de ser ousado, não, aquilo não pode, porque está fora do mercado. Você está doido. É igual quando a pessoa falou para mim que não tem como Jesus parecer com um leão. É uma ignorância do ser humano Jesus ser como um leão. Jesus é uma ovelha. Ele parece muito mais manso, humilde, sabe? Aquela figura de Jesus, carinhosa. Eu falei: mas engraçado, mas ele chamou o discípulo de demônio, de Satanás. Arreda de mim, Satanás. Enfrentou Deus e o mundo. Fez 500 mil coisas complexas. Ele fez coisas sobrenaturais, coisas incríveis. E a pessoa vem falar que ele parece o quê? Um cordeirinho? Bé. A Bíblia não diz em momento nenhum que ele era um cordeiro. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro para o matadouro. Quer dizer, ele se calou, ele se posicionou na condição de cordeiro. Mas a Bíblia em momento algum diz que ele era um cordeiro, mas como um cordeiro. E eu não consegui enxergar Jesus na posição de cordeiro, como se ele fosse um cordeiro, mas sim como um leão. Por quê? Atitude. E ele ainda falou: se você quer vencer na vida, quer ser forte, ele não falou que nós devemos ser pessoas ignorantes. Ao contrário, nós devemos ser sagazes, mansos como a pomba, e sagazes como a
serpente. E o cara vem me falar que ele é um cordeirinho? Isso é uma visão do religioso. Tem uma visão que Jesus é lindo, sabe? Tudo é bonitinho, tudo é lindo. Aí vai para o individual com a gente dá aquelas cutucadas porque faz parte do nosso modelo. Você cutuca o cabra, você empurra ele para frente, ele acha ruim. Ele se incomoda. Por que muita gente sai da sala da nossa terra? Porque não quer mudança de vida. Quer que Deus mude as coisas, mas ela não quer mudar nada. E a Sara da Nossa Terra é uma igreja que o compromisso dela não é só que você tenha uma vida com Deus, mas que você tenha uma vida transformada. E nós sabemos que essa vida transformada depende da tua fé em Deus, a tua fé em si e da tua coragem de praticar essa fé que você acredita. Igreja, é importante você compreender que eu falo que por conta disso não se vê tantos resultados práticos da fé no dia a dia, na vida de um religioso. E eu vou falar para você uma coisa importante: viver sem esse movimento, sem essa mudança e desafios da fé e a coragem, é como caminhar numa estrada reta, sem curvas, sem montanhas. Quem já foi aqui para os Estados Unidos sabe que existe uma pista que vai de Miami para Orlando, de Orlando para Miami. Existe uma pista chamada Turnpike e a outra I-95. A Turnpike, quando você pega ela, você está desespero. É uma reta. Do início é gostoso, é bom. Você fica vendo aquela reta. Daqui a pouco você começa a ter o quê? Sono, e dá um sono, e dá uma moleza. Aí você para, toma um café, de novo, para da outra vez, toma um café de novo. Aí fala, meu Deus, esse negócio não vai acabar nunca, essa reta. Você fala, nossa, meu Deus, e para, toma outro café. Você fala, nossa, estou cansado. Não chega, é uma reta. Agora, onde tem curva, você contempla uma paisagem nova, você está sempre em movimento, tem que estar esperto, você tem que estar ligado. As mudanças da estrada, elas não te deixam ficar ocioso, não te deixam ficar preguiçoso, elas te põem em movimento, toda hora você tem que estar se ligando, olhando para trás, olhando para o lado, olhando para frente. Isso é a fé e a coragem aliadas na sua vida. Elas te põem em transformação diária. Todo viajante sabe que estradas retas até que são boas no início, mas ao longo do caminho cansa, estressa. Tudo na vida que está no padrão do automático fica chato. Por que muitas pessoas pensam em separar? Porque o casamento está chato. Por que está chato? Porque você deixou que o especial se tornasse comum. Seu casamento entrou na vala do comum. Você não trabalha mais seu casamento. Por que muitas pessoas acham a liderança chata? Porque você entrou na vala do comum. Você não faz mais nada para que o seu ministério seja diferenciado. Você não se atualiza, mas você quer que Deus faça alguma coisa. Nós todos queremos que Deus faça algo, mas nós não estamos entendendo que Deus já fez a parte dele. Tudo que competia a Deus já está feito. Então é importante você entender. Olha uma passagem que está em Romanos 8,15. Põe para mim, Romanos 8,15. Na versão RA de preferência. Romanos 8,15, olha o que ele diz aqui. O próprio Espírito, 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos da adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Deus não nos deu um espírito de quê? A Bíblia fala em outra versão, covardia. Não nos deu um espírito de covardia. Então é importante nós compreendermos que nós não recebemos um espírito de escravidão, para nos tornarmos covardes, escravos. É importante nós compreendermos que para a gente viver outra vez, como é que eu posso dizer, esse espírito de adoção de Abba Pai, de paternidade, de amor nas nossas vidas, é que a Bíblia, eu vou entrar nesse contexto daqui a pouquinho para você compreender sobre o conceito, porque a gente pensa assim, deixa eu tentar trazer um entendimento mais clássico para você. Qual que é a diferença entre fé e coragem? Qual a diferença entre fé e coragem? A fé, ela me dá acesso ao sobrenatural.
A fé é para acessar sobrenatural. É o que está acima da condição natural do ser humano. A fé me faz acessar o trono de Deus. Aí eu tenho revelação, entendimento, sabedoria. Eu tenho ali, vamos dizer, a fé, eu estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer, eu não sei qual caminho tomar. Eu preciso que Deus me revele, que Deus me mostre qual caminho tomar. Então eu vou acessar o trono de Deus. Eu vou pela fé, eu acesso o trono de Deus, Deus me dá uma palavra. Eu agarro aquela palavra, agora eu tenho que ter fé em mim, porque naquela palavra que ela vai abrir aquele mar, vai abrir aquela situação, vai me fazer lidar com aquela circunstância. Porque na minha condição humana, na sabedoria humana, eu não consigo. As possibilidades se esgotaram. E quantas vezes aconteceu comigo, eu precisava muito de uma mudança, de uma transformação, uma rotina da visão. Essa rotina, como é que ela nasceu? 6 meses debaixo de muita oração, clamando a Deus, buscando a Deus, que eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Nós já fizemos de tudo aqui em Brasília, mas eu preciso que alguma coisa mude. Eu comecei, o que eu faço de novo? Aí eu comecei, e vou para uma igreja para cá, e vou da igreja do outro lado de lá, e vou na igreja tal. E eu rodei as igrejas que você imaginar da visão no Brasil e no mundo. Qual a igreja que você conhecer no mundo aí, da visão dos 12, o modelo dos 12, eu fui nessas igrejas para tentar saber o que eu poderia fazer de melhor e diferente, para que a gente pudesse crescer, porque eu senti que nós estávamos todos parados, estagnados. E 6 meses orando e clamando e buscando a Deus, foi quando um dia, nós estávamos na Nerinha, lá em Maracaju, o Thiago estava lá com a Amanda também, nós estávamos lá naquela época, eu estava numa crise louca, orando e pedindo a Deus uma direção, até que no dia de vir embora, Deus falou comigo, que eu precisava criar um método de tudo o que nós sabíamos. Nós sabíamos como fazer as coisas, mas nós estávamos como bombeiros. O que um bombeiro faz? Teve fogo, ele corre para apagar o fogo. Não tem fogo, não faz nada. Então precisa ter fogo para apagar. Bom, essa é o que? Demandas, eu atuo. Não tem demandas, eu fico quieto. Foi quando eu falei, não, tem que criar um método. Deus falou comigo, cria um método. Vocês não precisam fazer mais nada do que vocês já fazem, mas sim, pôr um método dentro do que vocês fazem, para que esse método gere o resultado. Eu falei, uai, agora eu entendi. Agora eu compreendi. O que eu fiz? Aí eu tive que ter coragem para botar isso em prática. Eu chamei minha equipe e desafiei toda a equipe para nós fazermos aquele modelo. Nós não vamos mais regimentar para o sábado, nós vamos começar a focar nas células, a regimentar célula por arena, não vai ter mais a regimentação, sair regimentando. Nós vamos trabalhar, eu comecei a trabalhar a rotina, montei um método de 8 semanas, aquele padrão todo, montei, vamos trabalhar. A igreja caiu, nós tínhamos 5.000 membros, praticamente, nós caímos ali para 3.000 de remembresia, os cultos caíram, todo mundo desesperou, e eu falei, calma, Deus já me disse que isso ia acontecer, porque é o conceito da casca de banana. Se você escorregar na casca da banana, você cai. O que é isso? Se a gente voltar a apagar fogo, está vazio o culto, vamos regimentar. Não, foca no método. Focamos, 2 anos, tive dificuldade com alguns líderes, muitas pessoas não concordaram comigo. Alguns falaram, não, você está matando a igreja. Eu falei, calma, que vai dar. O que aconteceu? Eu tive a fé de acessar o trono de Deus. Deus me deu a direção de como botar em método aquilo. Nós criamos a rotina, que é o método. Falei, agora tem que ter fé para pôr em prática. Alguns pastores meus, alguns bispos nossos de Brasília me confrontaram, não concordaram comigo. E eu falei, você não precisa fazer na sua igreja. Eu te libero. Mas eu acho que o senhor está errado, porque eu falei, não quero saber do que você acha. Você tem que entender que quem decide aqui sou eu. Fica quieto. E nós tivemos conflitos. E a gente teve um impasse, aí eu tive assim, né, que botar um pouco assim de atuação. E a gente se organizou. 2 anos passou. O método entrou em frequência. Começou a gerar resultados. Hoje nós já temos mais de 5.000 membros novamente na membresia do nosso circuito. Já bateu. Já temos os cultos com mais de 1.500 pessoas nos sábados. Chegamos a 600 pessoas, tinha 2.000 e poucos. Já crescemos tudo. Arrecadação aumentou. Tudo foi crescendo. O que aconteceu? Quando esse pessoal lá de trás começou a ver que eles estavam ficando para trás, porque a regimentação é limitada. Você regimenta, cansa os líderes, estressa os líderes ficam irritados, as células vazias.
Quando eles começaram a ver os resultados, eles se renderam, me procuraram, pediram perdão e falaram para mim: me ensina, o que eu preciso fazer? Aí eu falei: agora é o seguinte, você quer aprender? Você vai sentar com os meus pastores que sabem e eles vão te ensinar, porque eu não vou te ensinar mais não. Esse é o preço da sua falta de obediência e de humildade. Você vai lá aprender com eles. Igreja, nós crescemos, estamos crescendo. Nós saímos, para você ter uma ideia, as nossas células na sede na Ceilândia tinha uma média de 1.200, 900 pessoas em células, com 700 células cada igreja. Hoje nós temos 4.500, 4.800 pessoas em célula, em cada igreja. Olha a diferença de 900 para 4.500, somando as duas dá mais de 9.000 pessoas em células. Consegue entender o poder de um método? Só que é o seguinte, é o que eu falei, a fé me dá acesso a Deus, ao trono, ao sobrenatural, para Ele me trazer ali a revelação, o entendimento, a sabedoria de como lidar com circunstâncias. Eu pego aquilo, agora eu tenho que ter coragem. Coragem é natural, coragem não é sobrenatural, coragem está no âmbito natural. A fé é para o sobrenatural, e a coragem é para o âmbito natural. Então ali a fé do sobrenatural com a coragem do natural, eu gero o resultado. É o que está faltando na vida das pessoas, que eu comecei a enxergar. As pessoas, ou elas têm, como eu falei, coragem demais, aí fica, regimenta, faz reunião, aquele trabalho louco, não sei o que está acontecendo, eu faço tudo, eu ralo, eu vou para cima, eu evangelizo minha célula a semana inteira evangelizando, chamando o povo, e eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Aquele resultadinho que a gente aprendeu uma vez, que eu falei com a minha liderança: 99% de transpiração e 1% de inspiração. Se 1% da inspiração está errada, você está transpirando o quê? 99% errado. 1% determina 99%. E a gente pensa que 99% determina 1%. Não, 1% é mais importante do que 99%. É como diz minha oferta, 10% é mais importante que 90%. 1% é mais importante. E o que aconteceu? 1% dependia do sobrenatural e 99% da coragem. Nós estávamos com coragem demais, ralando igual uns doidos, com resultado desse tamanhozinho. Quando nós alinhamos o sobrenatural, a nossa fé com a nossa coragem, os resultados mudaram. E isso mudou em todas as áreas das nossas vidas, nas nossas empresas, na vida profissional, e está mudando a cada dia. Deus me dá eu falo para o pessoal, Deus sempre nos dá uma vara de pescar com anzol, mas ir pescar tem que partir da gente. A fé é para o sobrenatural, para o impossível. Coragem é para o possível. Eu vejo gente que fala assim para mim: meu casamento está terrível, eu estou fazendo campanha na igreja, estou orando de madrugada, estou fazendo um monte de coisa para que Deus possa transformar, dei até oferta para Deus transformar meu cônjuge. Tá, mas você mudou com seu cônjuge? Mas como assim? Você está mais carinhoso com seu cônjuge, está brigando menos, está menos chata, sei lá, porque normalmente um dos dois é meio chato, né? Está menos chato? Mas como é que seria isso? O que acontece? A gente quer que Deus mude o cônjuge, mas a mudança que a gente quer no nosso cônjuge nem sempre está em Deus fazer alguma coisa, mas está em nós mudarmos as nossas atitudes para que a gente possa estimular a mudança do nosso cônjuge. Quem quer um cônjuge carinhoso, seja carinhoso com seu cônjuge. Mas meu cônjuge é grosso, aí você é grosso também? Eu estou orando para Deus mudar ele. Deus não vai mudar ele. Enquanto Ele não vê em você mudança, Ele não muda. Quantos pais querem que os seus filhos sejam mais obedientes? Quantos pais querem que seus filhos obedeçam? Escutem mais seus pais. Mas o pai quer o quê? Chegar e botar moral no filho, quer falar o que o filho tem que fazer. E aí existe uma coisa: isso é porque você não mudou. Você abraça seu filho, você dá um beijo nele, você tira um tempo para ouvi-lo, porque filho, você tem que ouvir ele, entrar no mundo dele, conversar com ele. Eu pergunto, na sua casa, o Thiago e a Amanda, vocês assistem jornal quando vocês estão com eles ou desenho? Assiste desenho. Por quê? Você tem que estar no mundo dele. Se você pôr ele no seu mundo, é chato o seu mundo. Eles não querem saber do seu mundo. A atenção é deles. Aí vem a sabedoria e a coragem de você fazer o quê? Sair do seu mundo e entrar no mundo dele e fazer o que ele quer.
Lá em casa agora as crianças estão estabelecendo o tal do dia do filho. Agora tem essa ainda. Agora não basta dia da esposa, agora tem que ter dia do filho. Aí eu falei, pronto, agora vai complicar a minha vida. Aí eles exigiram, Davi principalmente, a gente foi lá fazer o tal do dia do filho. Estou fazendo agora o tal do dia do filho. Eles querem, o que acontece? Eu entendi que existe no Davi uma demanda. Ele quer atenção. Se eu não der atenção, o que vai acontecer? Outra pessoa vai dar atenção, eu vou perder toda a minha autoridade na vida dele, e daqui a pouco eu vou ficar reclamando que ele não me obedece, que ele está mal educado, que ele é grosso, que ele saiu, que ele está distante. Mas porque eu não tive a coragem de sair do meu mundo e entrar no mundo dele para ficar perto dele. São essas contextos. As pessoas querem que os outros mudem. A gente quer que os discípulos mudem, que a célula mude. A gente quer que as coisas externas mudem, enquanto as coisas externas só vão mudar quando a gente mudar internamente. Mas eu acredito que Deus vai fazer. Deus já fez tudo e mais um pouco. Eu vejo gente buscando, fazendo campanha na igreja. Eu vejo um empresário que vai na igreja e fala assim: eu estou fazendo campanha na igreja, fiz 7 semanas na terça-feira. Olha, eu fiz 7 campanhas de 7 semanas. Eu falei, o que mudou? Ele falou, nada. Eu não sei mais o que fazer. A empresa está à beira da falência. Eu falei, você chamou por acaso uma auditoria e avaliou você gastar menos que você ganha? Como assim? Como é que seria isso? Chama um cara para fazer uma auditoria. Pode ser que o seu gasto esteja maior do que o seu ganho. O seu gasto maior que o seu ganho. Ele olhou para mim. Não, eu nunca pensei assim. Na verdade eu estou orando para Deus, porque a nossa tendência de ser humano é o quê? Se eu ganho 2.000, eu gasto 3. Aí eu oro para Deus fazer o quê? Me dar uma promoção, para Deus me abençoar, para mim ganhar 4. Aí eu ganho 4. Se eu ganho 4, eu vou gastar 6. Aí eu oro, Deus, eu preciso que Deus me abençoe para mim ganhar 10.000. Eu ganho 10.000. Aí eu ganho 10.000, o que eu oro para Deus agora? Me dá 15, porque 10.000 não está pagando minhas contas. Mas você vivia com 2. Eu tenho um discípulo meu em Brasília. Antes de casar vivia com R$1.500. R$1.500 vivia. E vivia feliz, fazia ministério dele, tudo que ele faz. Vai ser pastor agora. Sabe quanto que ele gasta por mês? Ele e a esposa, ela ganhava 1.000. E ele 1.500, eram só namorados. Eles gastam R$37.000 por mês. E não tem onde cair morto. Nem carro tinha, venderam o carro para pagar as contas. Eu falei, meu irmão, mas a empresa fatura mais de 50.000 e eles gastam mais. Aí eu estou ensinando eles. Primeiro eu sentei com eles, pedi todos os cartões de crédito, talão, tudo, eles me entregaram. Ele falou, para quê? Eu falei, porque isso aqui não vai ficar com vocês mais não. Eu tomei e botei na minha gaveta. Aí ele falou, não, mas desse jeito como é que a gente vai viver? Eu falei, vai viver com o que existe. Vocês não vão viver mais com o superficial. Agora vocês vão viver com o que tem. Não, mas a gente não vai dar conta. Eu falei assim, vocês vão dar os seus pulinhos aí, vocês se viram. Vocês sabem dar conta, vocês vão conseguir evoluir. Pagaram as contas, já não tem mais nenhuma dívida em cartão. Eu tenho um médico que ganha R$110.000 por mês. Todo mês ele dá o dízimo dele. Pau, 110.000, 90.000, todo mês. Puf, 130, todo mês. Não tem casa própria. Eu falo para ele, mas tu é um incompetente. Tu é uma anta. Não, você tem que entender. Aí começa a conversa. Eu falo, tá, mas cara, eu ganho menos que você, bem menos. E eu tenho casa própria. Tem meu carro. Não, mas você tem que entender, porque aí começa. Final das contas, eu falei, me faça uma lista de tudo que você gasta. Me pôs no papel. Quando ele pôs no papel, ele falou assim, mas tem que entender que isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem. Aí começou. Eu falei, olha, a grande questão do brasileiro é que a gente sempre quer ganhar mais, mas a gente não quer cortar os nossos supérfluos, a gente quer crer que Deus vai nos dar mais. E Deus, a Bíblia diz o seguinte, sedes fiel no pouco, que eu se estabelecerei sobre o... Por ser fiel no pouco não é ser dizimista não, abençoado. Ser fiel no pouco é ser educado, respeitoso, controlado com o dinheiro. Ser fiel é você ser respeitoso com o dinheiro. Aquilo que você não respeita, você perde. Se você não é fiel com pouco, você perde. Sede fiel, sede controlado, seja administrado com pouco. Não, as pessoas querem sempre que Deus. Então eu começo a ver esses contextos. Sabe, gente de fé, o povo de fé. Sabe, mas eu estou fazendo o quê? Mas Deus vai fazer. Aí o cara ainda fala para mim assim, mas Deus não pode mudar minha vida? Mudar minha situação financeira? Eu falei, pode, só que o problema é que as pessoas querem condicionar que Deus mude a vida delas. E Deus está esperando que elas mudem.
Ainda tem uns irmãozinhos da fé. Eu tenho uns que são de mais fé ainda. Eu tenho uns assim que, sabe, eu tenho certeza que tem uns aqui que fazem a mesma coisa. São de fé. Sabe o que eles fazem? Vão para o monte. Vou para o monte orar, porque lá no monte Deus fala. Meu filho, Deus fala em qualquer lugar. Mas onde Ele mais precisa falar, você não está vendo, que é dentro de você. O povo faz umas loucuras. Entenda uma coisa, se precisa mudar algo, se precisa ser mudado algo, ofertar no altar pela empresa, mas na realidade da vida gasta mais do que sempre tem, não enxuga despesa, mas quer que Deus dê mais. Nós condicionamos nossas mudanças para assim podermos mudar. Exigimos que o problema seja resolvido para que mudemos. A fé nos traz revelação, entendimento, compreensão para me municiar a mudar o que precisa ser mudado. E a coragem me faz pegar tudo isso que eu recebi da fé e pôr em prática. Eu comecei a ver isso nos meus discípulos, na minha equipe, algumas pessoas que eles eram de muita fé, mas pouca coragem. Ou muita coragem, eu tenho uns lá que coragem é o que não falta para eles, eles estão tipo filho de Zeruia, não é? Os filhos de Zeruia é uma coragem. Vocês lembram dos filhos de Zeruia? Quem lembra dos filhos de Zeruia? Uma coragem destemidos. O general de Davi, uma coragem. Davi falou: se eu pudesse beber água daquela fonte, que vontade de beber aquela água. O que eles fizeram? Foram lá buscar. Entraram no arraial inimigo e eles eram conhecidos. Entraram, pegaram aquela água e levaram para Davi. Davi pegou a água e fez o quê? Jogou fora, derramou. Eles não entenderam que a água que ele queria era Jesus, era a fonte. Eles não entenderam o que ele queria, a presença de Deus. O que acontece? Como terminou a vida desses homens? Salomão entrou, foi conversar com Davi. Davi falou: Salomão perguntou: o que eu faço com os filhos de Zeruia, com o general? Davi falou o que para eles? Faça o que bem entender, o que quiseres. Eles tinham muita coragem, mas não tinha presença de Deus na vida deles. Eles eram homens de execução de tarefas, umas máquinas, mas infelizmente não tinham presença de Deus na vida deles. Não tinham acesso ao sobrenatural, tornavam-se insensíveis. Esse é o contexto que você precisa entender. Nós temos pessoas que são muito coragem, destemidos, mas pouca fé. Ou muita fé, pouca coragem. Deus vai fazer, tudo Deus vai fazer. Eu entendo que a fé nos traz, e esse conceito, né, da fé, eu começo a entender o contrário de fé. O Bispo Lobato uma vez pregou uma coisa que eu entendi claramente, que ele falava que o contrário de fé é medo. Que a nossa tendência é enxergar que o contrário de medo é a pessoa que é medrosa. Não, o contrário de fé é medo. E o contrário de coragem é covardia. O medo é um sentimento, e Deus nunca prometeu que nos tiraria o medo, mas nos daria coragem. Embora possamos sentir medo, às vezes nunca devemos deixar o medo nos controlar. Eu vou te explicar como é que Deus falou que iria nos dar coragem para enfrentar o medo. A palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo, não é assim que ela fala? O amor lança fora o medo. Quer dizer, quando eu tenho acesso ao sobrenatural, a presença de Deus, eu tenho a presença dele na minha vida, o amor, a água do Pai, eu tenho a presença de Deus, ali a presença de Deus, a palavra de Deus, isso tira o medo, porque eu estou o quê? Eu tenho acesso ao trono, eu tenho a revelação, a direção, eu não tenho mais medo em mim. Agora eu tenho que ter coragem para botar esse medo que foi lançado fora, por causa do acesso à presença de Deus, tirou o medo da minha vida, mas eu preciso agora ter coragem. O que acontece é que nós temos um povo covarde, que acessa Deus, tem tudo, mas não tem coragem nenhuma. E vou dizer uma coisa muito séria para você, você não fica chateado comigo não, mas eu preciso te falar. Deus não... Deixa eu tentar melhorar. Vou melhorar para ficar mais bonito. Deus ama todos. É verdade, Deus ama todos. Até o ímpio. Deus ama todos, porque tudo é filho de Deus. Agora, Deus não faz aliança com covardes. Sabe o que acontece? Você fala assim, mas como assim? Vai na Bíblia, porque Deus sabe que se ele fizer aliança com o covarde, o que vai acontecer?
o covarde não vai cumprir com a aliança. Se Deus fizer uma promessa, um pacto com o covarde, o que o covarde vai fazer? Ele não vai cumprir. Agora Deus pegou os homens que tinham medo, e colocou a sua presença dentro deles, tirou fora o medo, e eles foram corajosos. Deus pegou um cara como Moisés, como Gideão. São tantos homens que Deus pegou, Jesus principalmente, os discípulos dele negaram ele, fugiram, viraram tudo pó. Mas quando a presença do Espírito Santo preencheu a vida deles, tudo mudou. E no Velho Testamento você vê que o Espírito Santo preenchia alguns homens, não todos, mas alguns homens. Os reis, as pessoas escolhidas eram preenchidas. Saul tinha a presença de Deus na vida dele, mas o Espírito saiu, a presença de Deus saiu da vida dele e foi para Davi. Você vai avaliando e vai enxergando que Deus sempre fez aliança com homens que iriam cumprir, homens que teriam coragem. Você pega Josué. Sabe quantas vezes Deus disse para Josué ter coragem? Na Bíblia, 3 vezes Deus falou para Josué ter coragem. 3 vezes Deus falou para ele ter coragem. Que medo ele não tinha. Que a presença de Deus estava com ele. Deus era com ele. E Deus se assegurou de estar com ele todo o tempo. Vou te mostrar aqui para você entender isso. Abra comigo abra comigo Josué 1, versículo 5 e 6. Josué 1, 5 e 6. Para você enxergar aqui, olha só o que ele diz aqui. Josué 1. Josué 1, 5 e 6. Olha o que ele fala aqui, olha só. Havendo-se de fechar a porta. Deixa eu ver se está certo aqui o meu. Isso. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após... Peraí. Não, isso. Josué 1, 5. Uai. Só que o meu está no 2 aqui. Ah, está no 2, por causa disso. Agora aqui está ok. É que eu não sei como é que está essa versão aqui. Vamos ver aqui. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te... Ele está segurando a presença dele. Concorda comigo? A presença de Deus que lança fora o medo. Aí ele fala no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Ser forte e corajoso. Eu nem vou entrar no forte, só no corajoso. Ser corajoso. Josué era um homem destemido? Homem forte? Era. Mas o que aconteceu? É comum todos nós sentirmos medo, gente. Medo faz parte. Medo faz parte, por isso que Deus falou que a presença dele lança fora o medo, o amor dele lança fora o medo, que é a presença dele. E ele falou, me assegurarei. Olha o outro versículo que ele diz aqui, põe para mim no versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. A fé na palavra, ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu tenho que ter fé em Deus, na sua palavra, fé em mim. O que acontece hoje? As pessoas acreditam em Deus, têm fé em Deus, mas não têm fé na palavra. Quando tem que executar a palavra, elas falham, porque tem medo da palavra não dar certo. E elas acabam fazendo do jeito que elas acham que é o certo. Nós sabemos o que é o certo para fazer no nosso casamento, com nossos filhos, na nossa célula, no nosso ministério, mas nós não fazemos. Por quê? Porque na hora a gente fica inseguro com a palavra, e a gente quer fazer do nosso jeitinho, porque a gente sabe que se a gente tiver um jeitinho, vai dar do jeito que a gente vai, mais ou menos do jeito que a gente quer, vai chegar lá. Aí você maqueia e você vai do seu jeito. Por isso que você não chega, porque você não tem coragem para pôr em prática a palavra de Deus, você não tem essa fé. Aí ele fala, versículo 9, olha o que ele fala no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Mais uma vez Deus fala para ele, ser forte e corajoso, não temas. Igreja, o que eu quero falar para você, que a fé, a coragem, elas andam juntas, todo o tempo. A fé e a coragem é a combinação perfeita.
que nós temos que compreender, combinação perfeita. E o medo, ele não é todos os males o pior, ao contrário, o medo é bom. Tem dois tipos de medo: o medo que me protege e o medo que me desafia. O que é o medo que me protege? Eu tenho medo de falar mal dos meus líderes, de confrontar com eles, porque o medo que me traz temor. Eu tenho medo de andar em alta velocidade, vou dizer, eu não ando de moto. Eu sei que eu não posso andar de moto, que moto para mim é perigoso, que eu vou morrer naquele trem. Então eu não ando. É um medo que me protege. Eu tenho medo de atender algumas pessoas sozinho na minha sala, eu não atendo. Não sou besta, não atendo, algumas pessoas não atendo. O que eu faço? Eu ponho alguém, eu chamo minha esposa. Tem que ter. Isso é o medo. Aquele cara que é o fodão, desculpa a expressão, é bem poderosa, mas aquele lá que é o bonitão, vai cair igual Davi, igual Sansão. Eu não vou fazer essa besteira. Eu tomo esses cuidados. É um medo que me protege. Agora, você pega o contexto, a pessoa tem outros medos. O medo que me desafia. Eu não tenho minha célula cheia. Eu tenho medo de evangelizar, tenho vergonha, eu tenho timidez. O que acontece? Isso é um medo que me desafia. São medos que me desafiam. Eu não cresci, eu não sou pastor ainda. Eu tenho medo de não dar conta. Esse medo me desafia. A minha empresa eu preciso abrir uma empresa, eu preciso faturar mais na minha empresa. É um medo, não sei como é que eu vou fazer. Eu estou com medo de não dar certo o que eu vou fazer, de chamar uma empresa, chamar alguém, pedir ajuda. É um medo que me desafia. São medos que nos desafiam. Eu tenho dificuldade de dar um abraço e beijar meu filho, porque nunca fiz isso. Sabe, daquele medo, é um medo que me desafia. Eu vou lá e vou fazer. São medos, então o medo por seus males não é o pior. O problema somos nós. Eu falo, coragem, fé e coragem tem que andar juntas. É a combinação perfeita. Deixa eu tentar te explicar o que é a combinação perfeita para você entender. Vou te explicar a combinação perfeita. Anote que isso é bombástico para a sua vida. Combinação perfeita: bolo de chocolate com cobertura de... bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Combinação perfeita. Bolo de fubá com erva doce, que se não tiver erva doce não presta. Bolinho de fubá com aquela bolinha lá dentro de erva doce, para ficar cheiroso, bom. Certo? Bolinho de fubá com cafezinho. Tem troço mais bom do que aquilo? Não é verdade? Isso aqui é bom. Quer ver uma coisa que é boa? Macarrão com feijão. É bom ou não é? E tem gente que olha e fala assim: eco, você não sabe de nada, inocente. Macarrão com feijão. São combinações perfeitas. O que é um churrasco sem a mandioca? Sem uma farinhazinha? São combinações perfeitas. São coisas que, sabe? O que é uma goiabada sem o queijo? É verdade ou não é? Combinação perfeita. Um doce de leite sem o queijinho. Combinação perfeita. Agora, um bolo de cenoura sem cobertura de chocolate, tem graça? Quem quer comer aquilo? Até o bolinho de fubá. Come um bolo de fubá sem a erva doce e toma um copo de água. Que graça que tem? Nenhuma. Tem combinações perfeitas. Qual é o segredo de um restaurante bom? Qual é o segredo de um restaurante bom? Ele faz combinação perfeita. Em Brasília tem um restaurante que o carro-chefe do cara é filé com rapadura. Você fala, meu Deus, o que tem a ver? Ele faz um filézão desse tamanho alto, grande, um bifezão gigante. E ele pega um risoto de grana padano, que é um queijo, e raspa a rapadura e põe por cima. Ele mistura o salgado com doce, que fica maravilhoso. É a combinação perfeita. Isso é de Deus, né? O Thiago, como é de Deus. São combinações perfeitas. O que é uma picanha sem a gordura? Que trem sem graça. Se você come picanha sem gordura, você pode comer então só, é igual eu falava pra mim, filé mignon no churrasco. Isso presta? Fala sério, ir na churrascaria para comer frango? Fala sério. Churrascaria para comer frango? São coisas que não dá, tá entendendo? Não combina. É o que eu estou dizendo para você. Combinação perfeita. Coragem e fé. Fé e coragem. Se não, eu comecei a observar na minha equipe que eu tinha muita gente com coragem e pouca fé. E muita gente com fé sem coragem. Quando a gente alinhou essas duas coisas, nós fomos alinhando, e para mim o Josué é o exemplo principal, que mostra que ele teve a presença de Deus. Deus se assegurou de estar com ele, lançou fora o medo, mas ao mesmo tempo, a presença de Deus precisou falar para ele, coragem.
Porque é normal de todos nós termos um certo medo quando exige de nós coragem. Nós sentimos aquela vontade de não fazer, e muitos se acovardam. E eu digo para você, Deus não faz aliança com o covarde, porque Ele sabe que o covarde nunca vai cumprir com a aliança. E se você quer fazer uma aliança com Deus, Deus também quer fazer uma aliança com você. Mas Deus precisa que você tenha fé e coragem para viver o que Deus tem para a sua vida. Feche teus olhos, quero fazer uma oração com você, vamos fechar. É o que eu falei, gente, é uma palavra de 3 semanas que eu mensurei aqui em 45 minutos. Feche teus olhos. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração que muitos que estão aqui, muitos, você abandonou o ministério. Deus está falando comigo que muitos aqui têm medo de abrir a sua célula, de entrar no ministério. Você não tem tido coragem. Você quer. E a palavra de Deus diz que Ele coloca a poder de Deus no nosso interior. Mas nós temos que ter coragem. Eu vejo quantos aqui se acovardaram e desistiram da sua célula. Você tinha um sonho de ser obreiro, de ser diácono. Alguns aqui, Deus fala, cara, no meu coração, você tinha um sonho de ser pastor, mas você se acovardou. O Espírito Santo fala no meu coração, está tão claro, que alguns pastores aqui, você tem, pastor, se acovardado no seu ministério. Você tem reclamado, murmurado. Isso é atitude covarde. E você tinha uma aliança com Deus, mas essa aliança não está se sustentando, não da parte de Deus, mas da sua parte com Deus. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por quantas vezes nos acovardamos daquilo que o Senhor direcionou para as nossas vidas. Nós temos tido fé, nós temos alcançado os olhos da fé que o Senhor tem nos dado. Esses dias o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, nos trago revelação, direção, entendimento. Nós estamos enxergando tudo, mas nós não podemos ir embora para casa ainda como covardes. Aqueles que esperam que o Senhor faça tudo, aonde o Senhor já fez tudo. Eu queria que você pudesse falar com Deus e se arrepender no teu coração por todas as vezes que você foi covarde, todas as vezes que você murmurou, todas as vezes que você reclamou, principalmente do ministério, que não tem culpa nenhuma da sua covardia. Quantas vezes você reclamou do seu líder que te apertou, que só queria instigar em você coragem. Quantas vezes o teu líder, ele foi ali incisivo com você, sabe, firme com você, porque ele queria o seu bem, mas você achou que ele queria matar você. Na verdade, porque ele estava lidando com um coração covarde e não com um coração cheio de coragem. Por isso que você confrontou com ele. Então peça perdão, fala com Deus. Fala com Deus que você, como eu falei, essas celebrações não vai ser mais uma celebração na sua vida, vai ser as celebrações da sua vida. Você recebeu dos nossos profetas, Bispo Lovara, Bispa Lúcia, Bispa Vânia, Bispo Cirino, palavras, direcionamento. Você está tão cheio de Deus, tanta presença de Deus. Mas se essa presença de Deus todinha não encontrar um coração corajoso, não adianta de nada. Pastores, Deus fala comigo tão forte no meu coração. Pastores que têm negado semear. Pastores que têm negado, têm escondido discípulos, com medo de
semear para abrir igreja, porque você pensou, vou perder aqui na minha igreja. E Deus falou, você não tem coragem para acreditar na palavra da semeadura, que se você semear, Ele vai te trazer mais discípulos, e mais, e mais, e mais. Você tem negado. Sabe, o Espírito Santo falando no meu coração, tantas pessoas, quantos maridos aqui, quantas esposas chatas, que têm cobrado os seus maridos, têm reclamado, querem mudança, mas na verdade você não tem tido coragem de você mudar. Você é homem que não leva mais a sua esposa nem para comer um cachorro quente na esquina, não consegue dar um abraço ao seu filho, dar um beijo, mas reclama que ele não te obedece. As pessoas querem as coisas perfeitas ao seu redor, mas não tem coragem de mudar as suas coisas ao seu redor, de praticar o que é certo no seu dia a dia. Mas tem fé. Eu tenho fé. Estou orando, estou jejuando, estou fazendo campanha. Isso é mais que a sua obrigação, mas a maior delas é ter coragem para mudar você. Mas se não tem arrependimento, não tem mudança. Peça perdão a Deus, fala com Ele. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus, fique em pé. Cadeias quebrar, bom dia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Queridos, fecha seus olhos, vamos cantar mais uma vez. Essa palavra do Bispo Lucas é uma palavra que divide a alma do espírito, divide intenções do coração e a vontade de Deus. Fecha seus olhos, vamos cantar mais uma vez. Estamos num momento, o ambiente está propício para isso. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Declara isso, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E esse poder vai me livrar de todo medo. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Queria que você pudesse fechar os teus olhos mais uma vez. O Espírito Santo de Deus está fluindo neste lugar. E Deus falou no meu coração tão claro que há um espírito de covardia
em muitas pessoas. E vou um pouco mais longe, não fiquem chateados, mas há um espírito de covardia em muitos pastores. Vocês têm se acovardado. Você tem sido um covarde, porque você tem posto teu foco em Deus, tua fé está no foco em Deus, mas você não tem focado na palavra dele, você não tem acreditado na palavra de Deus, você tem murmurado, reclamado. Deus fala no meu coração de muitas pessoas aqui que fecharam suas células, que desistiram do chamado, do ministério. E você tem um chamado para transformar essa geração, mas o espírito de covardia entrou no teu coração, te fez um covarde, e você tem se tornado um espiritual religioso. E pior, você tem perseguido, você tem reclamado da igreja, do ministério. Eu queria que nós precisamos fazer um momento, o Espírito Santo faz uma oração de arrependimento, para que o espírito de covardia vá embora. Mas você precisa reconhecer que você foi um covarde, ou melhor, que você é um covarde. Você precisa limpar teu coração, para o Espírito Santo de Deus tomar você. E como a palavra de Deus diz, põe para mim Romanos 8 mais uma vez, Romanos 8:15. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de escravidão. Outras versões dizem que Ele não nos deu um espírito de covardia. Nós não somos covardes. Nós queremos transformar nossa geração. Nós queremos uma geração transformada. Mas como transformar uma geração? Deus falou para Josué que ele ia fazer aquele povo herdar a promessa. Nós somos Josué dessa geração, que vamos fazer o povo herdar a promessa. Ele fala, porque não recebeste o espírito de escravidão, o espírito de covardia, para viverdes outra vez atemorizados. Aqui ó, covardes, cheios de medo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Aonde a presença de Deus, aonde Deus está presente, não pode ter covardia. Eu queria que, é uma situação complexa, mas nós não temos espaço aqui à frente. Mas na sua cadeira, onde você está, se você fala para mim, bispo, eu fui covarde, eu quero começar pelos líderes que fecharam suas células, os líderes que se acovardaram, os líderes de terceiro módulo, que fecharam o terceiro módulo e não abriram sua célula, porque tem medo. Que você se ajoelhasse, se você sentir no teu coração, falar assim, bispo, eu sou essa pessoa, eu me acovardei, eu fechei minha célula, eu não abri minha célula, eu me acovardei, eu não vou fazer, eu vou mudar essa realidade, eu vou abrir minha célula, eu não vou deixar ser vencido por um espírito de escravidão. Eu não sou escravo para andar atemorizado, para andar de maneira covarde. Eu queria que você pudesse falar, você que é uma aliança sua com Deus, vocês líderes, vocês que têm pensado em desistir, você que tem pensado em desistir, ou melhor, você que tem reclamado do ministério. Precisa falar no meu coração que muitos que estão aqui vieram para celebrações falando assim, vou lá ver, vou dar uma última chance. A chance que você está dando é para você, não é para nós não, irmão. Porque se você não ficar, Deus vai colocar outro no lugar. A obra é dele, a missão é dele. Entende? Então coloca a mão. Se você quer, quiser se ajoelhar e falar assim, olha, eu sou essa pessoa, eu tenho sido covarde. Você tem sido covarde, você não tem, deixado Deus fazer a vontade dele, Deus completar a obra dele na sua vida. Ajoelha onde você estiver, nós não temos espaço aqui. Pastor, você que tem murmurado, pastora, o Espírito Santo fala para o meu coração, muita pastora reclamando e murmurando do ministério, do líder. Não fica com vergonha não, ajoelha e vai falar com Deus.
É hora de você transformar, porque hoje Deus está falando comigo. Você vai ser preenchido, cheio do espírito de valentia, de ousadia. Você vai mudar essa geração, essa realidade na tua vida, na tua casa, no teu chamado, na tua empresa, aonde você for. Você vai mudar essa realidade em nome de Jesus. Se você quiser se tocar de joelhos, você põe de joelhos para nós orarmos. Você que reconhece que você tem sido covarde em alguma área da sua vida. Você fala, eu tenho sido covarde. Eu estou colocando tudo para Deus fazer. Deus tem que fazer. Mas na verdade eu já entendi que sou eu que tenho que mudar. Vai se ajoelhando, vai falando com Deus. Antes de você se arrepender. Se não tem arrependimento, não tem mudança. E arrependimento é reconhecer, aceitar. Eu reconheço, eu aceito que eu fui covarde, que eu estou sendo covarde. Mas hoje isso vai mudar em nome de Jesus. Vai se pondo de joelhos, vai entrando na presença de Deus. Você quer ver uma coisa? O Espírito Santo fala no meu coração. Quantas pessoas aqui têm falhado com o seu dízimo? Isso é coisa de covarde. Acredita em Deus, mas não consegue dar um dízimo de 10%. Covarde. Fica chateado comigo não. Ao contrário, fique chateado com você. Que Deus quer mudar a sua vida. A minha já mudou e está mudando. E eu quero que Ele mude mais e mais. Mas não dá o dízimo. Não, mas eu acredito em Deus. Que Deus é esse? Onde 10% ficou maior do que 100%. Põe de joelhos, vai se ajoelhando, vamos orar. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria, na verdade, eu quero chamar o Bispo Cirino, nosso bispo que está aqui. Ele é o líder de vocês, líder desta região, desse estado. E o clamor, o choro deles pela transformação, pela mudança desse estado. Mas às vezes encontram corações covardes que impedem esse chamado de se cumprir. Mas hoje Deus vai mudar essa realidade. Amém. Senhor, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, diz a Tua palavra, mas de amor, moderação e fé. E nós olhamos para essa seara, Senhor, que é o sul desse país, amadurecida, seca, pronta para ser colhida. E somos a geração debaixo do chamado, debaixo dessa comissão de ir e pregar, de levar a Tua palavra, Senhor, a este povo carente, este povo aberto para Deus, que precisa apenas de coragem mesmo para chegar, coragem, Senhor, para consolidar essas vidas, para evangelizar essas vidas, coragem, Senhor, para manter a célula, orar por uma célula, trabalhar pela célula. Oh Deus, coragem, Senhor, para se doar em prol do crescimento do Evangelho, como o apóstolo Paulo falou, tudo faço por amor ao Evangelho, tudo faço para salvar alguns. Oh Deus, essa é a prioridade número 1 das nossas vidas, é buscar o reino de Deus, é implantar o reino de Deus no coração das pessoas, das famílias, ó Pai. Ó Deus, esse Brasil que nós temos lutado, Senhor, com unhas e garras, Senhor, para tirá-lo da mão de Satanás e declarar Jesus o Senhor desta nação. Senhor, nós não queremos assentar nas cadeiras, ó Pai, ocupar os espaços, ó Deus, e não fazer nada. Ó Deus, ajuda-nos, tira todo o espírito de farisaísmo, Senhor, de religiosidade das nossas vidas, e adestra-nos, afia-nos, ó Pai. Ó Deus, queremos renovar nossa aliança nesta manhã contigo, renovar nossa aliança com o Espírito Santo. Ó Deus, renova o nosso amor pelo Evangelho, renova o nosso amor pela cruz,
renova o nosso amor pela igreja, renova o nosso amor pelo ID, Senhor, renova o nosso amor pelas causas do Evangelho, Pai. Oh Deus, cobre cada um agora, toca em cada vida, aqueles principalmente que estão ajoelhados, ó Pai, que reconhece as suas debilidades, que reconhece as suas fraquezas, mas são líderes, têm potencial, são homens, são mulheres de Deus. Ó Deus, agora abençoa estas vidas, ó Pai, levanta-os com fé e coragem, conforme esta palavra que nós ouvimos nesta manhã, reanima-os, ó Pai, para levar o reino de Deus aonde ele foi plantado. O Senhor nos fez nascer nesta época, Senhor. O Senhor nos plantou nas nossas cidades, para ali sermos sal e luz, ó Deus, canais do Evangelho. Por isso pedimos que o Senhor abençoe agora, toque, renova, limpa, Senhor, reconstrói, anima, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Queria que você pudesse ficar em pé devagarzinho. Nós vamos cantar essa canção. Se você sabe, canta junto com a gente, para a gente poder selar esse momento juntos, devagarzinho, só nas vozes por enquanto, no teclado. Cada vez Que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Quem sabe levanta o volume da sua voz, levanta o volume da sua voz. Montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Toda a igreja declara bem forte. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá